Começando mais um teste de viagem aqui no canal, e o carro da vez é o Honda HR-V Touring, já na linha 2026. Algumas coisas mudaram e a gente vai especificar tudo na avaliação completa. Mas esse aqui é o nosso teste de viagem. Será que mudou alguma coisa no consumo? Esse carro é econômico, rodando em trecho 100% rodoviário? Como é o isolamento acústico e o conforto de suspensão? A gente vai falar de tudo isso, e é lógico que esse carro é cheio de assistências à condução, então a gente vai falar disso num vídeo separado para que a gente aborde cada tema com mais calma. Deixa eu mostrar um pouquinho do interior para vocês, que teve algumas mudancinhas também, e vamos lá para a estrada conferir como ele se comporta. Estamos finalmente começando aqui, depois de muito trânsito em São Paulo, o nosso teste rodoviário, hein? Acabei de resetar o nosso trip de consumo B, que é justamente aquele que nós vamos medir aqui o consumo 100% de estrada. Lembro vocês que o carro está abastecido com gasolina e o ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro. Também vale ressaltar que estamos utilizando o modo Econ, que é justamente de economia de combustível. Olha, importado polícia frente. Sempre o Waze para nos atrapalhar. Na verdade ele tá ajudando, né, coitado? Tô xingando ele à toa. Vamos começar falando aqui sobre conjunto mecânico já. A gente tem o motor 1.5 Turbo Flex, isso nas versões Advance e também essa aqui que é a Touring. Ele rende 177 cavalos com ambos os combustíveis e 24,5 kg de torque também com os dois combustíveis. Acho até que o torque, pelo menos com etanol, poderia ser um pouquinho maior, né? Considerando que é um motor já 1.5, não é assim tão pequeno. Junto com esse motor está associada a transmissão automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas. Como vocês bem sabem, o CVT não tem polias, mas para evitar aquela situação de... Até engasguei. Nossa senhora, vai fazer graça, ó. Toma. Para evitar essa gritaria do CVT, justamente as marcas começaram a simular algumas marchas. E a tração desse carro, lógico que é só dianteira, né? Já vamos falar agora para vocês sobre isolamento acústico. Nesse caso, eu acho, ou nesse carro, tanto faz, eu acho razoavelmente bom. Mas ele é o SUV compacto mais caro da categoria. Na verdade, está sempre disputando ali com o Volkswagen T-Cross, né? Já vou até falar do preço, né? Essa versão Touring aqui, ela está tabelada em R$210 mil. Porém, quando você coloca uma pintura metálica ou perolizada, ele passa de R$212 mil. E parece que a Honda e a Volkswagen ficam disputando para ver quem consegue ter o carro mais caro da categoria. Porque lá no T-Cross, quando você coloca também todos os opcionais e a pintura, né, passa também de 212. Então, considerando o preço, eu acho que o isolamento acústico sim poderia ser um pouco melhor do que é. Vamos falar agora sobre direção e suspensão. Eu gosto bastante da direção aqui do HR-V, porque ela é um pouquinho mais pesada. Ela não é super direta, mas ela também não é das mais molengas ou indiretas possíveis. É mais calibrada pensando num carro confortável, tá? Então não espere aquela direção super responsiva ou super dura. Mas ela também não é muito mole, então eu gosto. Principalmente na cidade se sente mais ela um pouco pesada. Aqui na estrada, como ela é elétrica progressiva, praticamente todos os carros deixam a direção mais pesada de fato. Praticamente, não falei que são todos, tá? E a suspensão, eu não vou dizer que é um carro desconfortável, muito longe disso. Ele ainda é confortável, mas quando comparado com alguns concorrentes, a suspensão dele é um pouco mais sólida, não é assim das mais macias. Isso significa que dependendo do desnível que você passar, você vai escutar a suspensão trabalhar, ela faz um pouco de barulho e também você sente uma, entre aspas, uma pancadinha mais seca, como se ele não amortecesse com tanta suavidade assim. Eu acho que a proposta do carro sendo mais confortável, poderia ser um pouquinho mais macia essa suspensão, essa calibração que a Honda fez. E agora as rodas são maiores também, né? Pela primeira vez o HR-V tem rodas de liga leve aro 18. Eu não acredito que você está assistindo esse vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like e não hypou esse conteúdo. Arrasta os comentários ali pro lado que você acha a opção de hypar, completamente gratuita, mas que ajuda muito o nosso canal. Vamos falar para vocês sobre consumo de combustível. O Inmetro diz pra gente que na estrada com gasolina, como estamos agora, esse carro faz 12,9 km por litro. Mas quanto será que a gente consegue fazer aqui, hein?
Lembrando que eu tô com o ar ligado o tempo inteiro, o carro no modo Econ, abastecido com gasolina. E eu cito também que esse carro pesa 1.408 quilos. Tá ali na média da categoria, mas não é dos mais leves. Vamos ver aqui o nosso resultado. A gente tem aqui 24,7 quilômetros rodados em 14 minutos, 105 km por hora de velocidade média e o consumo 16,2 km por litro. Foi bastante econômico, mas a gente já conseguiu uma média consideravelmente melhor com ele lá na linha 2024. Então eu esperava até um pouquinho mais. Vamos testar agora o desempenho, hein? Vou estabilizar em 30 por hora, pé no fundo, tá no modo esporte, lembrando. Demorou um pouquinho para simular a reduzida de marcha ali, né? Mas ó, 100 por hora, 110, 120. Tive que frear aqui um pouquinho mais forte, mas vocês viram que ele anda muito bem, né? Ele tem uma resposta bastante vigorosa. De 90 ao pé no fundo, ele só demora um pouquinho para aumentar a rotação, mas 110 e 116, mais ou menos, porque o Onix entrou aqui na nossa frente. Vamos fazer mais uma retomada. Agora eu vou fazer de 100 por hora mais ou menos, ó. Deixa cair um pouco a velocidade. Ó, 100, pé no fundo. Tá vendo? Demorou um pouquinho para reduzir, mas 120. Não é o melhor desempenho da categoria. Quando a gente pega... Desculpa a moto atrapalhando a gente, mas é sempre motoqueiro, né? A gente pega, por exemplo, um Hyundai Creta Ultimate. Ele tem um motor 1.6 turbo, quase 200 cavalos. São 193. Lá o desempenho, eu já andei naquele carro, o desempenho ele é melhor, sim, consideravelmente melhor. Mas aqui ainda é bastante bom. Vamos fazer uma retomada de 110. 110, pé no fundo. 120. Até passou um pouquinho ali do 120. Vamos fazer mais uma agora de 100 por hora. Vou fazer na verdade de 90 por hora agora pra gente ver como que é. Vamos lá, 90, pé no fundo. 100, 110, 120. Eu achei bom. E aí, o que vocês acharam? Gostaram ou não? Ó, uma pequena retomada aqui, olha como ele vai rápido. Não necessariamente você precisa dar um pé fundo, né? Então vamos fazer até um teste ó, de 110. Eu vou dar meio pé mais ou menos, ó. Ó, 120. Até o alerta de colisão aqui tá avisando a gente. Chegou a hora da gente ver como que ficou o consumo acumulado, ou seja, trecho 100% de rodovia com ar-condicionado ligado na gasolina, porém agora considerando as aceleradas que a gente deu. Foram então 37,2 km rodados, mais ou menos, né? Em 23 minutos, acabou de atualizar, hein? 97 por hora de velocidade média e o consumo, então, 14,7 km por litro. Posso dizer que é, sim, um carro econômico. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre o Honda HR-V Touring 2026 é que ele continua sendo um ótimo carro, isso não mudou. As mudanças que ele teve foram mais estéticas do que realmente funcionais, então é um carro que a gente já conhecia muito bem, mas eu acho que foram bem-vindas porque ao meu ver ele ficou bem mais bonito com essas novas lanternas e essas novas rodas. Até a dianteira também gostei bem mais. Suspensão poderia ser um pouquinho mais macia, considerando a proposta do carro, ela é um pouco seca em alguns momentos, mas muito longe de ser desconfortável. A direção eu acho bem acertada, isolamento acústico razoavelmente bom, pelo preço poderia ser um pouquinho melhor. O sistema de som também é consideravelmente bom, mas de novo, pelo preço, 210 mil, poderia sim, quem sabe até ter um som assinado já. O desempenho é muito bom e o consumo também é bastante interessante, embora dessa vez a gente tenha feito um consumo inferior em relação àquele que a gente fez com um HR-V antigo, também na versão Touring, né? Ó, as vacas ali estão destruindo tudo, minha nossa senhora. Normal ter mudança, principalmente porque a gente testa em dias diferentes, né? A gente testou aquele HR-V em janeiro e já estamos aqui em novembro. Mas enfim, de qualquer forma ele ainda foi bastante econômico para um carro com motor 1.5 turbo. Vamos falar, inclusive, citando o consumo de combustível, a média de consumo no trecho total entre São Bernardo e Jundiaí. Eu anotei aqui porque, claro, a gente chega, manobra o carro e isso interfere, né? Vocês podem ver ali que no Trip A ele está informando pra gente 1 hora e 55 minutos, mas na verdade foram 1 hora e 45. E a velocidade média foi na verdade de 46 km por hora, ali ele já caiu para 42. Mas quando a gente vem aqui em consumo real, foram na verdade 79,9 km rodados. E o consumo, assim que a gente chegou, ele estava informando exatos 13 km por litro.
litro. Eu não vou criticar, na verdade, esse consumo, porque ele inclui o trecho de cidade, as aceleradas que a gente deu e tudo mais. E em São Paulo a gente pegou bastante trânsito hoje. Então, realmente afeta bastante a média, ainda mais com o ar ligado. Então, considerem mais a média lá, 100% de estrada. Rapaz, tá na hora de fazer a barba, hein? Nossa. Você vai sair do vídeo sem ter deixado o seu like aqui embaixo? Já pedi pra você uma vez, é a segunda vez que eu tô te pedindo. E é de graça, então, por favor, clica no joinha aqui embaixo, hypa o vídeo também, que também é gratuito. E, claro, deixa a sua opinião sobre o Honda HR-V Touring nessa linha 2026. Você acha que ele ficou mais bonito ou você preferia antes? Comenta aqui embaixo, inclusive. E é claro que se você ainda não fez isso, sinto em lhe dizer, mas você já perdeu tempo. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.